Graça e paz, meus amigos e irmãos de todo o Brasil. Talvez você não me conhece, a primeira vez que você está me vendo. Eu sou seu irmão Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Onde você estiver, vai o meu abraço a você. Eu quero responder nessa mensagem, eu quero estar respondendo uma irmã que me pergunta sobre o casamento. Eu não vou estar falando qual o assunto, mas é sobre casamento que eu quero falar nesse momento. Então eu sei que há muitos casais que vivem uma vida atribulada, vivem em desunião, vive um casamento atribulado em tudo. Não, muitas vezes até dorme em quarto separado, no sofá e assim por diante. E eu quero falar um pouco sobre a vida conjugal. E o título, isso é o nome do tema dessa mensagem, é essa. Pode duas pessoas estar juntas se não estiver de acordo? Não, não pode. Como um sócio, uma pessoa se associa a uma empresa e começa uma discussão. Como é que eles podem permanecer sendo sócio? Então, assim também a vida conjugal. Se um homem une a uma mulher e eles começam a ter desentendimento, como pode ter paz neste lar se não existe união? No capítulo 3 de Amós, e versículo ali, capítulo 3 e 3 diz assim: pode duas pessoas caminhar junto se não estiver de acordo? Então há um mau entendimento dentro dos movimentos evangélicos, que os pastores, eles forçam, pregam, ensinam e diz que é errado a mulher ter uma vida conjugal junto com o marido ou vice-versa, se não estiver casado no cartório. O cartório é apenas para ter direito à aposentadoria, os direitos civis. Mas Deus desconhece esse papel, porque o mesmo papel que une é o mesmo papel que separa. Então, por isso que as igrejas exigem, mas você não é obrigada a casar, obrigado a casar no cartório. Minha sogra e meu sogro casaram na igreja. Viveu a vida toda, criaram a família, sem estar casado no cartório. E viveram bem. Então, isso não muda o casal, isso é uma exigência desses movimentos, dessa sinagoga, que coloca na mente do povo que você vai para o inferno, que é pecado. Então, duas coisas que saem fora da circulação. Não existe pecado. Que pecado que existe? Jesus veio fazer o que a este mundo? Ele veio, então, fazer um espetáculo naquela cruz? Jesus veio para colocar fim ao pecado. Eis o cordeiro que tira, ele veio para tirar. Ele não veio simplesmente para dar um jeitinho. Porque a própria Bíblia Sagrada diz que o pecado é transgressão do quê? Da lei. A lei acabou. Romanos 10 e 4, a lei acabou em Cristo. Cristo foi o fim da lei. E acabando a lei, acabou o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26. O pecado foi exterminado. Então, é uma grande mentira desses empresários, que se diz, tem um título de pastores, mas são todos empresários. Porque aqui são empresas, onde toma o dinheiro do povo, engana o povo, ameaça o povo, aterroriza o povo, dizendo, se você não casar, você não pode comer pão com suco. Pão com suco você come na sua casa. Você não pode participar de batismo. Batismo é um banho. Banho você toma na sua casa todo dia. Ou se você tem uma piscina, ainda é melhor ainda.
Então, o que é batismo? É apenas se molhar dentro da água. Isso é uma tolice que os evangélicos criaram, que isso não existe aqui dentro desse livro. Isso foi para os judeus. Nós somos gentil. Isso não existe. Então, você, minha irmã, que está me ouvindo nesse momento, saiba que casamento é a união de duas pessoas. Desde que você se dá bem, você é solteira, ele é solteiro, uniu. O seu gênero, o gênero dele, se deu bem, amém. Você é viúva, ele é viúvo, ou desquitado, ou vice-versa. Agora, o que não pode é você separar do seu marido, separar da sua esposa, para poder unir a outra pessoa. Aí você vai contrariar a palavra de Deus. Mas desde que você está livre, desimpedido, o que te impede você unir as duas pessoas? Isaac uniu com Rebeca. Ele foi no cartório. Abraão uniu com Sara. Eles estiveram no cartório. Jacó teve duas esposas, Leia e Raquel. Ele foi no cartório. Deus é uma outra mentira que eu quero desmentir. Deus não prepara casamento. Deus não une casal. O único casal que foi unido por Deus foi Adão e Eva. Deus fez o homem, Adão, e fez a mulher, Eva, e uniu os dois. De Adão e Eva para cá não existiu mais união. Todas as pessoas que estão junto são por elas mesmas. Então você, meu irmão, minha irmã, que talvez está aí dentro desses movimentos chamados igreja, aí dentro dessas sinagogas, dentro desses empresários, esses líderes que não passam de empresários, estão aí só ganhando dinheiro, arrancando dinheiro. E eles querem que você case para você ter direito de participar de pão com suco, participar desse tal de batismo, participar dos cargos que eles querem te encher você de serviço lá dentro. É para isso que eles querem que você case. Por isso que eles exigem que você case, mas Deus não está preocupado com isso. O que Deus quer é que você tenha uma vida tranquila, viva com seu esposo, com a sua esposa, uma vida sossegada. Não se preocupa com o inferno, que inferno não existe. Inferno é sepultura. É uma grande mentira que esse mundo religioso, esse sistema religioso colocou na mente do povo. Como eu temia muito isso. Por 43 anos eu temia isso. E eu descobri que sepultura, traduzido do grego, pegando lá, primeiro foi do hebraico. Pegaram dos hebreus, passaram para os gregos, do grego para o latim, do latim chegou a nós, como inferno. O que é inferno? É uma sepultura. Se você tem dúvida, pergunta para o Google. Olhe para o Google, aperta lá o botão Google, o que é inferno? Sepultura. Pronto, acabou. O que é pecado? Pecado é transgressão de lei. Existe lei? Não existe. A lei acabou. A lei acabou em Cristo. Cristo foi o fim da lei. Jesus veio para pôr fim na lei. Então, minha irmã, meu irmão, casamento é a união de duas pessoas. Se você vive uma vida atribulada com esse seu marido, com essa sua esposa, vocês separa. Porque é o que a Bíblia fala, pode dois andar juntos se não estiver de acordo. Você não tem que obedecer esse homem que se diz pastor, se coloca aí na sua vida. Minha irmã, você não pode separar, você não pode largar, e tal, né? Você fala assim, então pega o meu marido e leva para sua casa, cuida dele lá, ou vice-versa. Ué, se você está achando que viver com meu marido é bom, leva meu marido para sua casa, cuida dele lá na sua casa. Então não dê ouvido a esses homens que se diz seu pastor, porque seu pastor é Cristo. A única preocupação que você tem que ter é com a sua vida em paz com Deus. Que você tem que ter uma vida tranquila, o seu esposo uma vida tranquila com Deus. E casamento não é nada mais do que os direitos civis aqui na terra. Mas com Deus está tudo bem. Se você casar no civil, muito bem. Se você casar na igreja, bem. Se você não casar, é a mesma coisa. Você pode se unir os dois,
mobiliar a casa, comprar, alugar, mobiliar a casa e os dois ir morar juntos, vocês estão vivendo uma vida de paz. Não tem esse negócio, vocês estão vivendo uma vida de adultério, uma vida de prostituição. Prostituição pode estar vivendo ele, não você. Porque talvez ele está vivendo uma vida atribulada e você que é casado, legalmente, no civil, fez festa, festejou e você está junto com a sua companheira, junto com o seu companheiro, tendo uma vida de paz. E eles vêm quer estragar. Eu não quero incumpridar, eu podia te contar muito do que eu já ouvi e já vi acontecer. O casal viver bem e entra nessas imundícias chamada igreja e elas fazem as pessoas se separar. Por quê? Porque quem dirige esses lugares chamados igreja é homem atribulado. Tribulosos são esses terroristas, que não passa de terrorista, quem aterroriza um povo é um terrorista. E é o que a gente vê no meio desse povo. Então, minha irmã, não dê ouvido a esse tipo de gente. E se a pessoa começar a exigir que você deve casar, saia deste lugar. Sai e não vai em lugar nenhum, porque a igreja não salva ninguém. Você já é a igreja de Cristo, porque Cristo vive em você, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16. Não sabeis que vós são morada e templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus mora em vós, habita e vive em vós. Você não precisa sair da sua casa para ir nessas empresas, para ouvir conversa fiada desses homens que se diz pastores. Porque pastores é quem cuida de ovelha. Minha irmã, se você gostou dessa palavra, essa palavra falou o seu coração. Eu termino, e se você tem qualquer dúvida, possa me fazer mais perguntas, porque eu respondo dentro deste livro. Eu falo com conhecimento, porque eu sei muito bem do que estou falando. Eu não estou falando você não está ouvindo de uma pessoa que é inexperiente. Eu tenho experiência, porque eu tive 43 anos em cima de púlpito de igreja e sei muito bem do que hoje eu vivo a graça, não vivo mais a lei. Se você gostou dessa mensagem, curte essa mensagem, inscreva no meu canal. Graça e paz e muito obrigado por me assistir. Bye, bye.